Hoje eu vou te ensinar a forma mais simples de você conversar com o gráfico. Muitas pessoas operam pullback, reversão, retração, operam projeção, porém ainda não aprenderam a conversar com o gráfico. Ainda não aprenderam a identificar o movimento de cada candle. Isso é importante para que você possa fazer o seu trading diversificando o seu timer, não ficando preso em um minuto corrido e ficando mais exposto à sua vitória depender muito do término daquela vela. Quando você aprende a conversar com os candles, você aprende de fato a entender os movimentos de segundos e você consegue compreender melhor quando uma vela vai fazer um avanço ou uma retração ou quando ela vai ter uma reversão dentro do mesmo movimento. Isso te possibilita entender a direção que ela vai e aonde ela vai finalizar. Eu quero trazer algumas técnicas hoje simples para que você aprenda a ver o gráfico dessa maneira. Eu acho que o ponto principal aqui é a gente ter um gabarito na nossa tela. Eu hoje estou dentro da Kotex e aqui na Kotex a gente tem dentro do nosso gráfico um gabarito muito simples e muito útil para nós, que ele chama eu vou procurar aqui, ó, que nada mais é do que a nossa linha trend e também a nossa retração de Fibo. A linha trend ela é um pouco mais complicada, complexa, porém a retração de Fibo ela é mais simples. Ela te dá a possibilidade de você ter as regiões pré-definidas aqui de forma fixa, sem que você fique movimentando a linha. A trend você vai precisar movimentar ela, então hoje a gente vai aprender a trabalhar aqui com a retração de Fibonacci. A gente vai utilizar a Fibonacci e eu quero te mostrar de forma bem simples como que isso funcionaria. Pessoal, olha só, a gente vai puxar a Fibo aqui, a gente vai abrir a Fibonacci até a frente, tá? Sempre na ponta do pavio, tá, pessoal? Então a gente vai buscar a SNR mais próxima. E se você observar aqui dentro da Fibo, você vai ver que tem regiões pré-definidas aqui. A gente tem a 61.8, a região de 50, 38.2. São alvos que o preço já buscou, rompeu, retraiu ou reverteu. Então se você observar aqui na 23.6, houve uma briga de movimento, depois houve um rompimento e a efetivação de um pullback mais acima na linha da 50. Então ó, a linha da 50 rompeu, houve o pullback, continua trabalhando em cima da 61.8. Olha o tanto de toque que teve aqui na 61.8. 1, 2, 3, 4 toques para então sim acontecer um rompimento. E é aqui que a gente vai trabalhar o nosso movimento. Por quê, turma? Com a retração de Fibo eu tenho uma LTA aqui também e eu posso transformar ela numa LTB. Então aqui a gente está com a linha de tendência de baixa e a gente vai trabalhar dentro dela com a Fibonacci. Observe o movimento desse candle, ele foi até aqui embaixo, deixou o resto de pavio e subiu rompendo, tá, turma? E como que a gente opera esse tipo de movimento? Turma, é bem simples, eu quero mostrar para vocês a simplicidade disso. Observem que o gráfico, a vela em si, ela está indo buscar a região da 38.2. Para a gente entender se ela vai ter se ela vai romper a 38.2 ou se ela vai voltar a buscar da 23.6 para baixo, é esse movimento de segundos aqui, ó. A gente está com 1 minuto de gráfico corrido, eu vou colocar para 10 segundos. Esses 10 segundos eu consigo entender se ela vai romper a 38.2, bateu na LT, tá vendo? Aqui era uma entrada bem bacana para queda, bateu na nossa LTA e não vai romper, tá, pessoal? Essa vela não vai ter o rompimento nesses minutos que a gente está operando ela. Ó, bateu de novo, peguei para a volta dela. Por que que eu fiz essa entrada, turma? É uma vela que o movimento dela tem demonstrado para nós pouca força para explosão de alta, e como a gente está pegando com 10 segundos de operação, não vai dar tempo dela preencher. Por mais que ela termine preenchida acima dessa LTA, a gente vai pegar ela antes desse preenchimento. Os últimos 10 segundos dos candles é os que demonstram aonde ele vai terminar. Então se você observar todas as velas de M1, 100% das velas de M1, elas se comportam o tempo todo buscando preços de baixa, preços de retração, preços de alta, preenchimento e retração. Porém, nos últimos 10 segundos é quando ela de fato decide para onde ela vai. É onde ou ela estica, ou ela reverte, ou ela retrai e termina com um corpinho pequeno. Então você tem de 10 a 15 segundos. Vamos jogar 15 segundos ali para você não fazer mais a sua operação. Então quando você está operando uma vela de M1 e tiver entre 15 a 10 segundos de operação, eu não aconselho você a estar fazendo essa ordem, porque o risco de você tomar um loss é muito grande.
porque nos últimos 15 ou 10 segundos é quando ela decide para onde ela vai. Às vezes eu faço entradas em 10 segundos, porém com um gráfico de 5 segundos aqui, com tempo de vela de 5 segundos, porque eu sei que ela vai explodir para cima, quando ela dá aquela retração para explodir, aí eu pego nessa explosão, ela sobe e preenche 5 segundos de operação, é o suficiente para mim ter a minha vitória. Pessoal, mais uma vez aqui, ó, o preço ele tá buscando a 78,6, ele bateu com respeito desde lá de trás, tá? E a gente vai entender se vai haver um rompimento ou não, turma. Aqui já preencheu para um rompimento, tá indo buscar a máxima dessa Fibonacci, mas existe uma possibilidade de ela reverter como reverteu aqui no passado. Para a gente entender se vai haver essa reversão ou não, a gente precisa observar esse movimento. E a gente trabalhando com 10 segundos ou com 5 segundos de operação, eu consigo observar esse movimento. Ó, bateu, vai bater na retração aqui em cima da linha. Eu peguei com 5 segundos de operação para minha vitória ser rápida, pessoal. Então essa operação é uma operação mais rápida. Quando você pega com um tempo de vela menor, você consegue entender o que ela está fazendo. Então imagina só, para ficar mais claro, esse movimento que a gente acabou de fazer é como se o gráfico ele tivesse dado um beijo nessa região. Então a vela veio, ela deu um beijo aqui e ela voltou para baixo. E mesmo que ela termine rompendo, o que não vai acontecer pelo movimento dos últimos 10 segundos, a minha operação já estava no meu bolso. Então quando eu trabalho com comportamento de vela, eu consigo entender para onde ela vai ou o que ela está querendo fazer naqueles segundos. Isso me possibilita ter muito mais vantagem dentro do meu trade. Se eu trabalho por regiões, eu preciso esperar que essa vela chegue dentro dessa região, atinja essa região, para que eu faça a minha operação num tempo corrido de 1 minuto. Lembrando que aqui a gente está operando dentro da Cotex, aqui eu consigo trabalhar de forma mais livre com o relógio, eu não preciso supostamente trabalhar só dentro de um timer, eu posso trabalhar em tempos menores no timer que eu quiser, e eu também consigo operar diversos pares dentro do OTC, então isso me dá um leque de oportunidades, muito mais variedades e muito mais maneiras de eu operar. Quando você aprender a fazer essa leitura de vela, você vai entender o quanto é simples, é fácil e o quanto é gratificante quando você aprende a trabalhar dessa forma. O vídeo é bem rápido, espero que vocês tenham entendido. Fibonacci fica como um gabarito gráfico para você entender as regiões, e o movimento de vela é para você entender quando ela quer buscar uma região. O jeito mais simples de você treinar um movimento de vela é colocando a Fibonacci na sua tela e apenas observando o movimento das velas, sem fazer operações, nem na conta demo, nem na conta real. Somente observa, olha para as velas, olha para o gráfico e veja quando vai romper ou quando não vai romper. E você vai ver que os movimentos são parecidos, são iguais, se repetem o tempo todo, independente da região gráfica, se repetem. Quando você opera um pullback, você precisa aguardar a região de pullback. Quando você opera o fluxo, você precisa aguardar uma tendência de fluxo. Quando você opera teoria de Down, ou as leis de Elliott, você precisa esperar que o tempo chegue dentro desses padrões, dessas circunstâncias, para que você opere. Mas quando você opera o conhecimento do movimento da vela, você não precisa esperar nenhuma situação, você simplesmente opera o candle após candle. Para opções binárias é perfeito. Para quem opera o mercado de B3 já é mais complicado por conta do tempo ser maior. Então quando você pega o B3 para operar a bolsa brasileira, você precisa estender o seu trading, né? Então se você fizer um swing ali, não vai ser legal, porque o seu lucro ele vai ser bem menor e o seu risco vai ser maior. Então o ideal sempre em Forex, em B3, em cripto é pegar grandes tendências, entender o movimento quando ele realmente vai estourar para uma região por um determinado tempo e surfar o mercado. Aqui a gente opera opções binárias, então a gente trabalha com vela a vela. O interessante de você aprender esse movimento de vela a vela é que quando você pega outros mercados, você vai ter o gatilho nas suas mãos. Você vai entender quando está rompendo uma região de topo, de fundo, quando vai acontecer um pullback para uma esticada a longo prazo ou a curto. Você vai ter a vela de explosão, a vela de reversão, a vela de iniciativa para aquele movimento. Você vai saber fazer essa leitura e tudo vai ficar muito mais simples. Eu vou deixar disponível para vocês, pessoal, o acesso ao meu canal do Telegram para você vir aprender conosco todos os dias e operar com a gente também de manhã à tarde, à noite, de madrugada, fazer dinheiro e aprender esse mercado maravilhoso que te dá um leque de oportunidade, não te limita a fazer dinheiro e enche você de conhecimento. E o conhecimento é algo que ninguém tira de você e ele não se perde. Nada é mais valioso, mais satisfatório do que você fazer algo com convicção do que você está fazendo, sabendo o que você está fazendo e não pela mera sorte ou deixadas ao vento. Espero que você tenha gostado desse conteúdo.